Nós temos o edital aqui, tomando como referência o concurso de soldado e o edital de 2014. Aqui na descrição do vídeo eu vou dispor aqui para você o edital, para que você possa acompanhar aí a leitura. E eu preciso que você avalie, dê uma olhada lá no item, deixa eu ver aqui, no item 11. O item 11 do edital de soldado de 2014, ele abrange especificamente a avaliação psicológica. O candidato, para ser aprovado nessa avaliação psicológica, basta ele ler esse item. Ele vai entender como é que a Polícia Militar faz a avaliação e o que ela espera do candidato. Então, para você fazer essa avaliação e ser aprovado, basta você ter a mente de um policial militar. Então, na verdade, quando você preenche faz aquele monte de exercício, aquele monte de teste durante a avaliação psicológica, a Polícia Militar ele está te avaliando na condição de policial militar. Então, por que ela faz isso? Porque sob determinadas circunstâncias de pressão, determinada pressão que você venha a sofrer como policial militar, determinada situação que você venha passar como policial militar, a Polícia Militar quer entender como é que você se comportaria naquela situação. Se você vai relaxar, se você vai ser ativo, entendeu? Então, observe o seguinte, na hora de você preencher, fazer lá o teste, a avaliação psicológica, responda às perguntas, faça o teste na condição de policial militar. Apesar de você não ser policial militar, mas tente se colocar numa situação de policial militar. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar a seguinte situação, onde você se depare com um cidadão, um delinquente, que ele esteja roubando, e aí o que você faz? Ao invés de você ir até a pessoa, você vai lá e sai correndo, não liga para a polícia, não faz nada, ou seja, você visualiza, você quer beneficiar a si próprio nesse caso. Claro, você não vai se intrometer numa situação onde você pode vir a causar um risco a si próprio. Na condição de policial militar, o que o policial militar ele vai fazer? Ele não vai pensar duas vezes. Inicialmente ele vai analisar a situação e vai agir na intenção de proteger aquele cidadão que está sendo roubado ali, que está sofrendo ali a determinada agressão. Tá? Então, você vê, é uma situação onde um policial agiria de uma forma, que ele tem obrigação, não é o fato só de ele ter obrigação, não. A conduta dele, ele é preparado para isso, a conduta dele vai ser, no primeiro momento, proteger terceiros. No segundo momento, ele vai proteger a instituição e ele vai pensar nele em última situação. Tá? Então, é mais ou menos esse exemplo que eu quero passar para você. Tá? Então, na hora de você avaliar, lá no item 11.3.1, existe um rol de situações, de requisitos, como é que é avaliado. Então, dá uma lida aqui no edital, dá uma lida nesse item do edital, que você vai entender. O problema todo é que muito candidato é reprovado porque vai fazer a avaliação e ele não está nem preparado. Ele vai fazer a avaliação psicológica e ele não está nem preparado, não sabe nem o que é exigido dele durante a avaliação psicológica. Então, não tem como eu relacionar para você aqui porque eu vou estar lendo uma coisa que você pode ler também. Então, pense dessa forma. Na condição de policial militar, como é que você vai responder essas perguntas? Outra coisa muito importante é que existem algumas recomendações aqui no edital que dizem o seguinte: o candidato tem que chegar com certa antecedência, o candidato tem que dormir pelo menos 8 horas, o candidato ele tem que não pode ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 24 horas. Muito candidato negligencia essa parte. Isso faz bastante interferência, porque se o candidato ele está com sono e vai fazer a avaliação psicológica, certamente a questão física dele em relação ao sono, isso vai interferir durante a avaliação. Se ele está sob efeito de bebida alcoólica, mesmo que leve, ele vai estar sob efeito. O corpo dele vai reagir de uma outra forma. Tá? Então, quando você for fazer a avaliação psicológica, cumpra as recomendações dispostas aqui no edital, que é dormir pelo menos 8 horas e não ingerir bebida alcoólica nas últimas 24 horas. Outra coisa muito importante também é que fala que o candidato, no caso do edital aqui de 2014, o candidato tem que levar caneta esferográfica preta ou azul. Então é importante que você leve a caneta esferográfica nessas condições, porque tem gente que leva verde, tem gente que leva roxo, e aí vai ser reprovado. É importante cumprir esses requisitos. Outra coisa muito importante que eu tenho que deixar para você é o seguinte: após a avaliação psicológica, se você for aprovado, tudo bem, vai seguir para a próxima etapa. Se o candidato não for aprovado,
ele tem direito à entrevista de devolução, que vai ser 3 dias, em até 3 dias após o resultado, ele vai solicitar a entrevista de devolução. E para que serve a entrevista de devolução? É justamente uma entrevista que ele vai ter com o psicólogo que fez a avaliação dele, o psicólogo provavelmente da Polícia Militar, da Junta de Inspeção aí de Saúde da Junta Militar, e aí ele vai entender, ele vai explicar, o psicólogo vai explicar para o candidato por que ele foi reprovado, em que ele não se enquadrou. Isso não quer dizer que ele é problemático, que ele tem desvio mental, que ele é maluco. Isso quer dizer que naquele momento ali, o candidato não estava se comportando como policial militar. Tá? Nesse momento, o candidato também pode levar um psicólogo, eu também até recomendo que o candidato leve para poder fazer os rebates que for necessário ali. E o que você tem que observar é o seguinte, mesmo ele levando o profissional da confiança dele para a entrevista de devolução, essa decisão ela não vai ser mudada, tá? É só para efeitos de parâmetros mesmo para saber se a avaliação foi adequada ou se não foi, e para poder orientar o candidato aí no futuro recurso. No momento que ele toma conhecimento da entrevista de devolução, que ele vai receber lá o atestado lá de reprovação com as informações sobre a reprovação, com os motivos sobre a reprovação, o que vai acontecer? Ele tem 3 dias para interpor o recurso, tá? Então, o procedimento é esse. Vai fazer a avaliação, tem que estar preparado, tente pensar como policial militar. Se for reprovado, você tem que fazer a entrevista de devolução, se quiser, evidentemente, mas eu recomendo que faça, porque é nesse momento que você vai pegar aí a certidão de reprovação e depois você entra com recurso, tá? Mas, como eu falei, apesar de estar no edital, o edital, na minha visão, está adequado com o que tem que ser realmente, esse edital, essas regras não estão previstas em lei. Se não está prevista em lei, criada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador, essa avaliação psicológica ela é ilegal. A recomendação que eu dou é que você procure um profissional aí da justiça, um advogado, e ingresse com ação judicial, que certamente você vai ter êxito aí. Então é isso aí que eu quero passar para você. Espero ter ajudado. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a avaliação psicológica, uma das etapas que mais reprova nesses concursos. Antes da gente entrar no assunto propriamente dito, falando sobre os requisitos, sobre a forma como a avaliação se dá, o que eu tenho que falar para você é o seguinte: aqui no estado do Rio de Janeiro não existe uma lei determinando